Capítulo 136 Eteria Rodinos 1. Eteria Rodios, um grupo de sábios que protegiam a linhagem divina e o conhecimento ancestral de pessoas com intenções impuras. Elas estavam profundamente relacionadas às Crônicas Sangreal, uma das 3 crônicas antigas que concediam missões épicas. As Crônicas Sangreal eram um item que não podia ser abandonado, considerando que grandes recompensas, como pergaminhos de retorno, eram dadas quando as missões eram concluídas. Então o Wilk tentou obter o máximo de informações possível durante seu encontro com Eteria Rodinos. O que você quer dizer com a Arca do Conhecimento perdida? Para entender os eventos, primeiro você precisa de algum conhecimento prévio. Helena explicou o passado enquanto estavam sentados em uma cadeira. A origem de Eteria Rodinos foi uma reunião de 12 discípulos que foram ensinados pelo sábio rei Salomão. Seu propósito original era unificar ciência e religião para mediar disputas entre grupos religiosos e academias. No entanto, essas tentativas provocaram uma reação dos extremistas e, após a morte de Salomão, levaram a uma conspiração que agitou o antigo Império Aperiano. O recém-coroado imperador Adalberto foi envenenado em um jantar com os 12 discípulos, e o Santo Graal e o Lemegeton desapareceram do Salão de Salomão. Este evento foi mais tarde chamado de Ceia dos Sábios. Como resultado, os 12 discípulos foram presos e levados a julgamento, e todos foram condenados à morte, apesar da falta de provas. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Anikius, filho da família materna de Adalbert, tornou-se o próximo imperador com o apoio dos crentes do Deus da Luz, membros da doutrina da Luz. A linhagem divina que havia começado com a união de Adão e Eva corria o risco de ser rompida. Naquela época, o primeiro discípulo de Salomão, Avicena, escapou sozinho da prisão. Ele recuperou o Santo Graal e o Lemegeton roubados dos crentes da doutrina da luz, foi até a biblioteca proibida escondida no Templo de Salomão e ativou um círculo mágico. O nome do círculo mágico era Registro Acástico. Ele estava tentando mover a biblioteca proibida, onde vários livros de magia estavam armazenados, para a Arca do Conhecimento no mundo celestial. A Arca do Conhecimento está no mundo dos deuses. Sim, somente inimigos da linhagem divina podem entrar e sair daquele lugar durante certos períodos de tempo. Isso significa que o mundo celestial foi atacado e perdeu essa parte para o inimigo. Durante a Guerra dos Deuses e Demônios, Lilith tentou abrir a porta para o céu e destruir o mundo através do abismo da origem. No entanto, a tentativa eventualmente falhou porque ela não era qualificada. Por causa do estigma que foi gravado nela quando foi exilada do paraíso perdido e caiu no mundo dos demônios, Lilith só conseguiu abrir 1/3 do portão celestial antes de se exaurir. Entretanto, depois disso, parte do mundo celestial foi destruída, e centenas de livros de magia na Arca do Conhecimento foram perdidos. Eteria Rodinos pretendia restaurá-los por meio de manuscritos mantidos separadamente no continente Eif. As 3 crônicas antigas estão incluídas nelas. Sim, especialmente as Crônicas Sangreal que contêm detalhes sobre a linhagem divina e os segredos de Eteria Rodinos, então elas devem ser recuperadas. Então, e o Deus Demônio? Por que você está interessado na existência do Deus Demônio? A Guerra dos Deuses e Demônios causou enormes danos aos humanos, bem como aos deuses e demônios, porque o campo de batalha era o continente Eif. Reconhecendo a necessidade de uma contramedida, Eteria Rodinos tentou descobrir o sistema subjacente deste mundo estudando os livros de magia na Arca do Conhecimento. Então, um dia, eles descobriram um fato surpreendente. Não era nada menos que a escada dimensional e a existência do Deus Demônio Azura. Em termos mais simples, este mundo era composto de várias dimensões, e o Deus Demônio Azura estava confinado em uma delas. Quem diabos escreveu aquele livro mágico? Foi o sábio rei Salomão? Não sabemos. A Arca do Conhecimento existe desde antes dos dias de Salomão. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso perdido e desceram para o continente Eif, já havia humanos vivendo lá. Eles eram descendentes de Adão e Lilith. Quando Lilith caiu no mundo dos demônios com um estigma gravado em sua cintura, seus filhos foram enviados para o continente Eif. Mais tarde, conforme a população aumentou, a humanidade foi gradualmente enviada para outras dimensões, conforme planejado pelo Criador, e, como resultado, ocupou a maior parte do mundo. Essa é uma história interessante. De acordo com a história de Helena, o continente Eif foi o ponto de partida da civilização humana. Agora ele também entendia por que os humanos da Terra foram enviados para cá. Os outros humanos convocados provavelmente também viverão no continente Eif há muito tempo. Mas ainda há muitos pontos questionáveis. Por que Eteria Rodinos estava tentando encontrar o Deus Demônio Azura? Eles deviam estar bem cientes de que o poder do Deus Demônio poderia destruir o mundo.
Portanto, eles deveriam ter sido hostis com ele em vez de amigáveis. No entanto, ele não conseguia encontrar essa atitude em todos, incluindo São Martinho. O Wilk ficou pensando profundamente por um tempo antes de falar novamente. É possível mudar o sistema para uma direção desejável usando o poder do Deus Demônio. Disse que é possível de acordo com o antigo livro profético sobre a Arca do Conhecimento. Não só explicava por que Azura foi selado, como também havia uma descrição do seu passado, presente e futuro. Helena fechou a boca como se não quisesse dizer mais nada. O Wilk olhou para seu lindo rosto. É melhor você continuar falando. Não consigo ver nenhuma diferença entre suas palavras e a busca de Aleister pela salvação. Não, é completamente diferente. Ele está tentando destruir o mundo como Lilith pretendia. Mas essa não é a única opção disponível para você. Então, você está me dizendo para lutar contra o Criador. Sinto muito, mas eu nem cheguei aos tronos divinos ainda. E eu não terei que lutar contra ele se preenchermos todos os tronos divinos e retornarmos a humanidade ao nosso mundo original. Por que você acha que conseguiu encontrar o Deus Demônio? Você acredita que descobriu acidentalmente as crônicas de Neg Hammadi nas ruínas subterrâneas do reino de Liones, e conheceu as 3 deusas do destino em Urdarbrun por sorte? Os olhos azuis de Helena ardiam intensamente. O Wilk ficou surpreso pela primeira vez. Eles sabem que eu regredi. Caso contrário, ela não teria sido capaz de mencionar os eventos que aconteceram em sua vida passada. Seu coração batia como nunca antes. Junto com a tensão, veio um pressentimento ansioso. Tudo foi planejado pelo Criador. O final pacífico que você esperava nunca acontecerá no futuro. A adversidade que você enfrentará será muito mais terrível e angustiante do que as que você experimentou nos últimos 40 anos. Pense cuidadosamente sobre o porquê de Lilith e Aleister estarem deixando você sozinho. Ele quer que eu sofra. Ele queria que o Wilk ficasse cada vez mais manchado de sangue e loucura à medida que perdia seus entes queridos e ficava frustrado. O Wilk relembrou os eventos no Jardim da Memória. Não vou deixar que as coisas aconteçam desse jeito. Não importa o que acontecesse desta vez, ele alcançaria os tronos divinos e salvaria a todos. Foi com essa promessa que ele rasgou o pergaminho de retorno. Ele havia desistido de tudo. Sua vida cotidiana pacífica, a mulher que amava, o trono do imperador, todos os tipos de tesouros de ouro e prata em seu armazém. Foi porque ele pensou que era o único que poderia atingir esse objetivo. Mas o futuro sempre foi planejado. Isso é inaceitável. O Wilk se levantou de seu assento e segurou firmemente os ombros de Helena, que estava de frente para ele. Eu matarei todos eles. Não hesitarei em cortar aqueles que ficarem no meu caminho. Então me diga, o que diabos está escrito naquele livro profético e qual é o meu destino? Você já está se afogando na loucura. Você só não está ciente disso ainda. Se você me matar agora, você nunca escapará dessa loucura. Helena não teve medo e olhou diretamente nos olhos de Wilk. Um silêncio pesado pairou por um tempo, e o Wilk deu um passo para trás depois de soltá-la. Desculpas. Parece que fiquei muito animado. Isso é compreensível. Você tem usado demais as habilidades do Deus Demônio por um tempo depois de se unir ao ego dele. É por isso que você vai precisar da minha ajuda de agora em diante. Como você vai me ajudar? Você nem me conta o conteúdo do livro profético. Porque eu sou um santo. Eu herdei a linhagem divina. Dizia-se que Helena era descendente de Salomão, o rei sábio. O Wilk ficou confuso e olhou para ela novamente. Agora que penso nisso, você se parece com Santa Sofia. Somos da mesma família, mas como você sabe da aparência dela? Aconteceu de eu conhecê-la na Biblioteca Real no Reino Izuna. O Wilk relatou os eventos na biblioteca secreta da Sociedade Espiritual. Então Helena exclamou com uma expressão assustada. Você passou no teste do sábio branco Martinus. Isso é algo que eu não vi no livro profético. O julgamento foi apenas algumas batalhas no mundo imaginário. Bem, então você tem o tomo sem nome. Claro. O Wilk pegou o antigo tomo sem nome. Helena rapidamente o pegou e folheou as páginas sem hesitar. É verdade. Está escrito em rosa eterna e não há sinal de que seja falsificado. Esse livro antigo é importante para você? Claro. O tomo sem nome contém todas as informações sobre a Arca do Conhecimento e o Santo Graal. Se caísse nas mãos de Pronoia ou da Sociedade Rosa de Ouro, tudo estaria acabado. Embora não pudessem ler Rosa Eterna e levasse muito tempo para lê-la, ainda assim seria extremamente desfavorável para eles. Então isso será fácil. Em troca de devolvê-lo, quero ouvir tudo o que está escrito lá dentro. Adicionarei mais uma condição. Não importa o que aconteça, você não me machucará.
Devo ter te aterrorizado antes. Na verdade não. É que se eu morrer, muitas pessoas vão ter problemas. Aqueles que herdaram a linhagem divina eram poucos agora. Aqueles da doutrina da luz tentaram apagar a linhagem de Salomão do mundo depois de fazer de Aniquios o imperador fantoche. Eles elegeram um papa depois de colocar a palavra santo antes do nome imperial e não tiveram medo de encobrir a verdade modificando as escrituras e os registros. Portanto, os 11 discípulos de Salomão, que escaparam da masmorra imperial, deixaram o império e viverão juntos em reclusão. 11 discípulos? Você mencionou 12 pessoas antes. O 12º discípulo Judas Iscariotes foi um traidor. Foi ele quem envenenou o imperador Adalberto. Judite havia vendido todos eles por uma moeda de ouro. Ele ficou tão absorto na doutrina da luz que se esqueceu dos ensinamentos de seu mestre. Mais tarde, quando seus crimes foram revelados, ele fugiu e cometeu suicídio enforcando-se em uma árvore. Já ouvi algo parecido antes. A versão do mundo em que você estava originalmente era um pouco diferente. De qualquer forma, os membros de Eteria Rodinos sempre foram 11 desde então. Só podemos ter um sucessor. Existe algum outro descendente de Salomão além de você? Não estou muito convencido de que você seja o único. Eu nunca declarei que eu era o único. Crianças ocultas que herdaram a linhagem de Salomão existiram. Avicena é um exemplo perfeito. O grande sábio Avicena foi o primeiro discípulo de Salomão, o rei sábio, e seu filho ilegítimo. Portanto, mesmo depois que a família real do antigo Império Aperiano foi eliminada pela doutrina da luz, a linhagem divina conseguiu continuar sua sobrevivência. O Wilk assentiu como se tivesse entendido. Então, Eteria Rodinos não aceitará meu pedido mesmo se eu te fizer refém. Bem, esse é o caso. Tenho candidatos suficientes que podem me substituir. Agora que você sabe, pode parar de mirar na minha vida. Helena virou a cabeça com a testa franzida. Uma mulher com um lado desajeitado e fofo que não combinava com sua aparência madura. O Wilk se levantou de seu assento com um pequeno sorriso. Peço desculpas pelos comentários de antes, senhorita Santa Inflexível. O que você quer dizer com isso, senhor? Eu não sei nenhuma etiqueta básica. Reticências. Parecia que levaria algum tempo para que os dois se aproximassem.